sei onde é que o Espírito Santo ele quer nos levar nessa noite, testificando no nosso coração, nós apontando uma direção para a igreja. O Espírito Santo está apontando uma direção para a igreja, amados. Escute isso. Ele está apontando uma direção para nós, igreja. É tempo novo, é tempo novo. Mas onde é que está esse novo que nós queremos viver? Está aí. E nós precisamos ficar atentos. Precisamos ficar ligados naquilo que o Espírito Santo tem de renovo para nós. Quando eu li essa palavra e comecei a meditar em algumas coisas da caminhada de fé da gente, principalmente nesse tempo específico que nós estamos vivendo, eu comecei a meditar um pouquinho na vida de Josué. Ô camarada sofrido. Esse cara sofreu, ele viu muita coisa acontecer na sua caminhada, muita coisa. As pessoas mais amadas que caminhavam com ele, os parentes, os pais, os amigos, os primos, todo mundo morreu, cara. Ô pandemia que o Josué viveu. Ô tempo ruim na vida desse jovem homem, em toda a sua caminhada. E a coisa que eu acredito que ele mais prezava, que ele dava um valor além, era o amigo dele, Moisés. Morreu. E outra coisa, né? Ele não fez nem o velório do cara, do amigo. Ele foi no monte junto com ele, ficou um pouquinho abaixo e dali nunca mais. Chegou um determinado tempo na vida de Josué que eu acredito, amados, que ele viveu uma depressão muito louca com relação a essas perdas todas. Viveu. O homem não tem estrutura para viver todas essas tragédias. E acredito que ele ficou, cabisbaixo por a situação que ele estava vivendo. Só que ele tinha uma missão. Ele tinha que cumprir um propósito de Deus. E a palavra aqui nos fala, capítulo 1 de Josué, que o pastor leu ali. Olha, Josué, Moisés é morto. Acredito que quando Deus falou essa fala para Josué, Josué ainda não tinha caído a ficha que o amigo dele tinha morrido. E muitas das vezes nós passamos por isso, morreu um amigo, muitas vezes a gente não cai a ficha, morreu, a gente não entende. Fica aquele sentimento de perda, de tristeza, realmente fica. E acredito que Josué estava passando pelo mesmo processo. Só que Deus ele tem uma direção para nós. Nós estamos falando muito de novo, de renovo, de transformação, de algo novo ou um tempo novo. Escute o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. Capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, de Josué. Capítulo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu vos dou. Ei, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus animando realmente Josué a cumprir o propósito. Moisés morreu. A morte é iminente, ela está batendo na nossa porta todo dia. Isso aí é fato. Mas só que os que ficam precisam entender que Deus ele tem um propósito a se cumprir na vida de cada um. E é para essas coisas que nós precisamos despertar aqui, amados. É para essas coisas que nós precisamos entender que Deus ele ama. Ele nos ama de uma tal forma que Ele está nos dando um cutucão nessa noite para nós entender que a pandemia vai ser uma coisa normal no decorrer dos dias aí. Como foi H1N1, como foi as outras coisas que vieram e que muitas pessoas se perderam. Mas só que a vida continuou, nós não paramos, sim ou não?
Quem é que parou de trabalhar? Quem é que parou de fazer as suas coisas? Ninguém parou, porque a vida precisa continuar. Mas só que eu quero trazer algo aqui nessa noite para a nossa vida espiritual. Eu quero falar no espírito de cada um de vocês que aqui estão e daqueles que nos assistem nessa noite. A vida espiritual de cada um de nós, ela não pode ficar estagnada com relação a essas coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e cumprir o propósito daquele que nos chamou. Porque se nós ficar olhando para trás, nós vamos ver muitas coisas tristes. Se nós ficarmos olhando para trás e ficar olhando para a situação natural, nós nunca vamos conseguir ultrapassar a chegar no nível espiritual, porque nós estamos vendo aqui, no nosso nível. E Deus chamou eu e você para vermos as coisas no nível sobrenatural. Deus chamou eu e você, queridos, para nós olhar por cima. Ou para cima. Vivendo aqui com os pés no chão, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E precisamos andar. E a palavra que Deus trouxe a Josué: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. E aí Josué, imagino, começou a pensar em todos os parentes daquela geração da geração segunda ou passada, que morreram junto dele, porque ele era menino. E ele foi crescendo, e ali ele viu os parentes tudo morrer. Aleluia. E Deus se levanta e diz: seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Então essa palavra não é para qualquer um. É somente para os fortes e para os corajosos. E quem é esses? É eu e você que fomos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz o apóstolo Paulo. Então é uma palavra dirigida à igreja. É uma palavra dirigida à noiva do Cordeiro. Que nós precisamos nos fortalecer diante da situação, das circunstâncias e ultrapassar esse nível de fé que nós estamos vivendo até aqui. Porque o pastor tem falado isso. A fé que nos trouxe até aqui não é a mesma que vai nos levar até ali. Não é. E eu entendi isso. A fé que me trouxe até aqui nesses 25 anos, ela precisa ser transformada, dia após dia, para poder eu seguir um pouquinho mais adiante. Porque nesses 25 anos de caminhada, eu já vi muita coisa por meio da fé, queridos. Eu já vi. E acredito que você já viu. Mas só que o que trouxe você até aqui, ela precisa crescer, precisa aumentar. E é isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, tu viu tanta coisa acontecer, meu filho. Tu viu a nuvem do Senhor. Tu viu Moisés transfigurado. Moisés, quando descia do monte, Moisés tinha, o rosto dele brilhava de uma tal forma que ninguém podia olhar. E Josué viu. Acredito que quando Moisés ele foi para o monte, lá ficou os 40 dias e 40 noites, e Josué ficou um pouco abaixo. Ele viu os trovões, viu? Acredito que ele ouviu a voz de Deus como trovão. Ele também pegou um pouquinho da glória naquele monte. Está entendendo? Só que a fé que Josué tinha, ela precisava ser aumentada para ele conduzir o povo para poder ir conquistar o lugar que Deus tinha prometido. E nós temos que ficar apercebidos disso. A nossa fé precisa ser desenvolvida. A nossa fé precisa ser aumentada para que a gente possa alcançar lugares aonde nós ainda nunca fomos. É o que aconteceu com esse povo aqui. Quando Deus ele falou para Josué: tira esse povo daqui, a passagem do Jordão no capítulo 3, fala realmente o que Josué teria que fazer. Olha só, levantou-se, pois, Josué, depois daquele cutucão que Deus deu: te anima, homem, ser forte e corajoso, te levanta desse lugar aí e vai cumprir o propósito pelo qual eu prometi a teus pais. Eu falei lá atrás que ia se cumprir, e é você que vai levar esse povo para lá. Olha só. Capítulo 3, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes da passagem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus,
e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, aproximadamente uns 900 metros. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste. Eu entendo nessa passagem aqui que Deus está querendo levar um povo num lugar a mais, além, acima. Até o leito do Jordão, eles foram conduzidos por Josué. Deus animou Josué, levou aquele povo até aquele lugar e o povo ficou ali. Quando a arca do Senhor começou a ser levantada no meio do povo, Deus mandou separar uma distância. E Deus disse: ó, o lugar onde vocês vão passar hoje, vocês nunca passaram. E aí eu quero que você medite comigo nessa noite. Aonde que você nunca foi em Deus? Nossa, eu me perguntei, Senhor, sabe, medita comigo, queridos. Eu quero que você receba essa palavra no Espírito e saia daqui nessa noite com o Espírito cutucado pelo Senhor. Aonde que o Senhor ainda não te levou? Deus, Ele quer levar eu e você num lugar onde nós nunca passamos, amados. É Deus que quer levar. Mas só que, algo que eu compreendi, que eu tenho falado nesses dias, que nós precisamos tomar uma posição, irmã Cleide. Nós precisamos tomar uma direção que está sendo dada aqui. Ninguém pode ir a um lugar onde Deus quer que nós estejamos na carne. Ninguém pode. Temos orado no monte, e eu tenho lá no monte ficado quietinho, pensando: Senhor, eu quero ir nesse lugar. A minha oração é essa, né, Marcelo? Senhor, me leva nesse lugar. Me leva nesse lugar. O Espírito Santo ministrou no meu coração algo interessante. Como é que tu vai nesse lugar do jeito que tu está? Aí, ui, doeu. Como é que tu vai nesse lugar onde eu quero que tu esteja, do jeito que tu está? Tu não vais conseguir. Sabe por quê? Porque eu entendi que, quando eu me converti, 1996, junho de 96, eu era uma pessoa que aprendia a palavra de Deus com o pastor Moacir, que nós precisávamos mortificar os feitos da carne. O jejum e a oração me fez ver coisas extraordinárias em Deus. Muita coisa. O jejum e a oração naquela caminhada me fez ver ou acontecer através da minha vida coisas extraordinárias em Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 3, que nós precisamos nos arrepender de onde erramos e voltar a fazer ou a viver o primeiro amor. Como é que foi o começo da tua conversão em Cristo Jesus, amado? Você era uma pessoa de oração? Você era uma pessoa que jejuava? Você tinha o prazer de estar na casa do Senhor porque algumas coisas mudaram na sua vida, sim ou não? Pelo menos comigo foi assim, então deixa eu falar de mim. E o Espírito Santo me levou a pensar nessas coisas lá de novo. Para que eu possa ir nesse lugar, Jorge, eu preciso morrer. Para mim mesmo. Eu preciso tirar essa capa da carnalidade, vamos dizer dessa forma, para mim poder receber do Senhor e entender o caminho, ou conhecer o caminho aonde Deus quer que eu esteja. Olha o que a palavra diz: esse caminho vocês nunca tiveram, mas eu vou levar vocês. Oração, essas práticas novamente.
A prática do jejum e a prática da oração vai mover a mão do nosso Deus em favor desta obra, em favor das nossas vidas, e nós vamos ser realmente uma fonte a jorrar. Pode ser que nem todos vão entender esse mistério, mas eu digo que com 3 gravetos se faz uma fogueira grande. E eu quero chamar a igreja a ser um graveto aqui nesse lugar, para podermos incendiar esta cidade, esse lugar, com a manifestação do poder dele, que quer nos levar num caminho aonde nós nunca fomos, para que nós possamos trazer outras pessoas e ensinar o caminho para elas. Depende de nós. Depende de mim e de você. Da chamada, da vocação a que fosse chamado. Sabe, precisa se levantar nesse lugar uma equipe de intercessores, homens e mulheres que têm o prazer de entrar para dentro de Deus. Tem que se levantar. É uma chamada de Deus para minha e para a tua vida. Nos ajude a incendiar esse lugar com a glória do Senhor, amados. Sozinho eu não consigo. Mas nós estamos apontando uma direção para a igreja nessa noite. Não é de praxe, não é não é Jesus, é uma jesuicidência, vamos dizer, que o pastor ministrou essa palavra e eu estava ali glorificando a Deus, porque Deus tem algo para dizer para mim e para você nessa noite, por meio desse texto. Eu quero isso. Tem que arder esse desejo dentro do teu coração, amados. Nós não podemos mais viver uma fé superficial, de vir na igreja e ouvir uma boa palavra. Eu digo para vocês, eu posso trazer aqui para vocês uma boa palavra, eu posso estudar, eu posso trazer uma boa dicção, eu posso ter isso, eu posso fazer isso naturalmente. A gente não vê esses palestrantes de motivação aí? A gente não vê essas pessoas praticando, fazendo coach? Eles trazem uma palavra motivacional extraordinária, mas não tem o Espírito. E a palavra que eu vos tenho dado nessa noite é do Espírito, para que nós venhamos a nos convencer que nós precisamos ultrapassar o nível de fé e que nos trouxe até aqui. Nós precisamos ficar perturbados com a vida de fé que nós estamos vivendo até aqui, amados. E vir para a casa do Senhor com uma expectativa diferenciada. Não somente para vir cantar uma música bonita, uma música que encha o meu ego, ou uma canção que eu gosto de ouvir o pastor Murilo cantar. Não, amados, nós precisamos mergulhar no mundo do Espírito, para que nós possamos saber o caminho. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Olha só, quando Deus apontou a direção para Josué, Josué deu uma direção para o povo. Deus falou com Josué e Josué falou com o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É Deus que faz através da tua vida. É quando nós fizermos um agrupamento de pessoas aqui nesse lugar, e especificamente nós vir aqui para nos santificar, quer seja um sábado à noite, quer seja um domingo pela manhã, nós irmos aqui na casa do Senhor e entender o propósito pelo qual nós estamos reunidos. Preciso entender isso. Santifica-te. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha. Então, para que antecede as maravilhas de Deus, eu e você precisamos estar preparados para ver o sobrenatural acontecer. Porque se eu não me preparar para ver o sobrenatural, eu vou ver somente o físico, natural. Deus não vai abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Deus não vai abrir os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir Ele. Aleluia! A nossa fé precisa ser desenvolvida, meus queridos. Nós precisamos compreender que a manifestação do Senhor, sem a ação de cada um de nós, não há reação de Deus. Se você não agir, Deus não vai reagir a teu favor. Nós vamos continuar tendo uma vida espiritual nessa plenitude, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida espiritual em direção a Ele.
Então precisa ser cultivado, precisa ser cutucado no espírito de cada um de nós. O que devo fazer para partir desse nível que eu estou? E o jejum e a oração é a direção para nós. E se você entender nos próximos dias, quando nós convocarmos, o pastor convocar, para nós ter um tempo de consagração e um tempo de intercessão aqui na igreja, para nós buscarmos o poder que vem do alto, você precisa entender essa palavra. Porque se você não participar, você não entendeu. Desculpe aí. Porque se você não ouvir a trombeta, se você não ouvir o chamado do Josué, você não entendeu o que é partir desse nível para um nível superior. Você quer ficar ali quietinho. Ore por mim, pastor. Pastor, eu estou passando por uma luta. Pastor, eu estou isso. Pastor, ora por mim para me conquistar aquilo. Pastor, irmãos, ora por mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Eu sou pastor. E eu tenho o entendimento de que se você quer uma oração, quer que eu ore por você, vem orar junto comigo. Se você quer conquistar um milagre na tua vida, vem orar junto comigo que Deus vai fazer. Vai fazer. Porque é muito prático nós pedirmos oração e ficar dentro de casa e o cara lá ralando em oração por você. Nós temos que partir dessa situação. Eu quero alcançar uma vitória, pastor. Então vem cá, querido, que nós estamos sempre à disposição para orar por você, amado. Não, pastor? A gente está sempre à disposição para orar por você. Sempre. Só que você tem que estar junto. Chega aqui no cantinho, pastor. Vamos fazer uma campanha de oração comigo aí, que eu quero conquistar um milagre de Deus. Sabe o que eu digo? O que é isso? Maturidade espiritual. Eu vou buscar pela minha casa, eu vou buscar pela minha família, eu vou buscar pelo meu filho, eu vou buscar pela minha empresa, eu vou buscar por isso, eu vou buscar por isso. E aí você vai buscar, e você vai falar para mim, para o pastor Moacir: pastor, eu preciso disso aqui. Nós vamos dobrar o nosso joelho, e eu acredito no nosso Deus, que Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Acredito. Eu acredito. Que Deus vai levar você num caminho onde você realmente nunca passou. E nisso, a tua fé vai aumentar. Tu passou de nível. Tu fosse aprovado pelo reino dos céus. Porque, querido, se nós ficarmos nessa plenitude, nós só vamos ver os problemas, as coisas naturais. E Deus chamou eu e você. Somos espirituais. Corpo natural, alma e espírito. É no outro nível. É outra plenitude. O corpo vai desfrutar de tudo aquilo que a alma e o espírito desejar em Deus. Por isso que a palavra de Deus: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estou no meio dele. Tudo aquilo que concordarem aqui na terra terá sido concordado no céu. Então quer dizer que Deus, Ele está dizendo, está dando a dica. E nós precisamos se mover nesse nível. Nível de crescimento espiritual. Nível de cura interior. Nível de manifestação do poder de Deus. Nós precisamos almejar isso aqui nesse lugar. Nós precisamos desejar essas coisas em Deus, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos também em Deus, para que Deus possa descer sobre a nossa vida e manifestar o seu grande poder sobre nós. Tem que ser, amados. Não podemos mais ficar vivendo: morreu mais um. Poxa, eu já saí de uns 4 grupos ali que não dá mais, é só coisa ruim. Morreu mais um. E se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente fica abalado, porque traz um sentimento de perda. Só que Deus, Ele quer te levar a algo além. Aleluia. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Esse é o nosso Deus, amados.
Como o Ricardo ministrou há 2 domingos atrás, eu tenho fogo em meu peito que não me deixa parar. E Deus incendiou novamente esse fogo no meu coração. E nós estamos orando por algumas pessoas da igreja, ou se não todas as pessoas da igreja, para que possam entender esse projeto e querer entrar nessa fogueira junto conosco. Tem que querer, queridos. Nós não podemos viver, milagre não leva ninguém para o céu, hein? Escute isso. Milagre não vai te levar para o céu. A cura não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é uma obediência à palavra de Deus. O que que Deus falou para Josué? Não cesse de falar desse livro, medita nele de dia e de noite, para que tu não venha a errar o caminho. Então o cumprimento da palavra vai na questão da obediência. E todo esse povo, essa geração que estava com Josué, desfrutou da terra prometida porque obedeceu a voz de Josué. Porque se você está aqui neste lugar e não obedece a voz do pastor, você está em desobediência com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, amados. É simples, né? É simples isso. Mas tem muitas das vezes que a palavra de Deus está falando conosco aqui nesse lugar e parece que não é para nós. Não, essa palavra aí é para o Evandro. O Evandro está mais pecador do que eu. Essa palavra aí é para a irmã. Ah, se o irmão estivesse aqui para ouvir essa palavra. Sabe, amados, cada vez que desse lugar é recitada uma palavra de Deus da Bíblia, sem coisa de homens, é uma profecia para cada um de nós. É a profecia se cumprindo na nossa vida. Sabe, não analisa o profeta, analisa a profecia. O que a profecia está dizendo para mim? Que eu preciso me levantar do lugar onde estou e tomar uma posição para ir para Deus. Se vê mais pessoas querendo ser pastor, cara. Não se vê mais, irmão Norival, uma pessoa querer ser um evangelista. Por que será isso? Porque está no comodismo, é fácil ouvir uma boa palavra. É bom nós ouvirmos uma palavra de pregação que, sabe, é bom isso. Mas só que essa palavra, ela vem para mim, para você, para nós usar ela em favor da vida de alguém. Nós somos uma fonte a jorrar. Nós não podemos mais ser represa, amados. Ainda estava falando hoje à tarde. Tem muita gente que é represa dentro da igreja, que não transmite para ninguém o que aprendeu, que não deixa se usar, ou deixar Deus usar, para poder manifestar o poder da sua glória. E são essas coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Aonde você foi em Deus, ou aonde você ainda não foi em Deus. Ah, mas Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado por meus filhos, obrigado obrigado, Senhor, pelo teu poder. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. O poder de Deus é comissionar homens e mulheres nesses dias para fazer o propósito dele se cumprir. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos capítulo 16. Aleluia. Aleluia. Capítulo 16, versículo 14 diz assim:
Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, quem falou isso? Foi Jesus, foi o Mestre. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Isso aqui é para nós, amados. Isso aqui é para mim e para você viver. E eu lá no monte orando, eu disse, Senhor, essa palavra, de manhã Deus me deu esse texto. E à noite nós fomos para o monte, e o Marcelo foi para um canto lá, e eu fiquei ali olhando para nada, olhando para as estrelas, não é para nada, porque não tinha nem estrela naquele dia, estava cerrado o céu. E essa palavra me veio na mente de novo, esses sinais vão de acompanhar. Eu não tenho vivido essas coisas nesses dias. É para nós viver. Então a palavra de ânimo, para mim e para você nessa noite, é para nós entender o projeto de Deus para a nossa vida. Ah, mas eu não sei o propósito de Deus. Está aí o propósito. Ah, mas eu não sei o caminho é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas eu não sei o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faça isso. Nós não podemos mais viver com medo da pandemia, não, amados. Nós não podemos mais viver assim, nessa estagnação espiritual. Ai, meu Deus, eu não vou mais me reunir na igreja, porque, amados, Deus, Ele está no comando da nossa vida, quer vivamos, quer morramos, seja para o Senhor. A morte é iminente para todos. Mas uma coisa é certa, essas palavras têm que se cumprir na nossa vida, e se você não viveu essas coisas ainda, está ali, para que nós possamos viver aqui nesse lugar. Aleluia. Eu acredito que vai chegar o tempo de nós nos reunirmos aqui na igreja num momento de oração e ter todas as pessoas da igreja reunidas aqui para orar por um propósito. Ah, eu creio nisso, amados. De não precisar mais ser uma coisa forçada de você vir orar. Você vai bater na porta da igreja e dizer, eu quero orar. Eu vou buscar pela minha família, faça como Gideão. Olha, Gideão, ele começou a malhar o trigo dentro do lagar, porque ele disse assim, a minha família não vai passar fome. Eu posso ficar malhando trigo aqui nesse lugar apertadinho, mas a minha família vai ter o pão para comer amanhã. Deus precisa dos Gideões, precisa do Josué, precisa dessas pessoas para poder malhar o trigo, mesmo que seja no lugar apertadinho. Mas a minha família, ela não vai passar fome. Aí Deus chega para você e diz, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. O Senhor é contigo. Ah, Senhor, mas eu sou... O Senhor é contigo, cara. E aí um vai estimulando o outro. Aí um vai fortalecendo o outro. E aí nós vamos começar a ver coisas que nós ainda não vimos em Deus. O doente vai ser curado. Sabe, o enfermo. As coisas vão acontecer no mundo sobrenatural para manifestar o poder da palavra de Deus. Quando nós falarmos da palavra de Deus, alguma coisa vai acontecer, porque Deus está confirmando a pregação por meio dos sinais. Mas nós precisamos se mover em oração. Nós precisamos nos fortalecer. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Não no sentido de ser, mas no sentido de espiritual. No sentido espiritual, uma igreja que não ora, que não jejua. Eu entendi isso. É uma igreja que não vê as coisas grandes em Deus, que Deus disse que nós iríamos fazer. O Senhor Jesus, Ele prometeu que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez.
Quero finalizar. Filipenses capítulo 2. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Capítulo 2, versículo de número 12. Aleluia. A questão da obediência está sempre na nossa vida, precisa estar. Assim, pois, amados meus, o apóstolo Paulo falando aos filipenses, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Escute isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei isto, ou fazei tudo, sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha só onde nós estamos. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha o apóstolo Paulo. Desenvolvei a vossa salvação. De que forma? Fazendo. Quem não faz, não desenvolve-se em Deus. Quem não se compromete com o reino, não desenvolve a sua fé em Deus. Estão entendendo, queridos? Seja forte e corajoso. Te levanta para Deus. Deus, Ele não vai usar ninguém prostrado, deitado, largado. Deus vai usar aquele que está de pé, comprometido, trabalhando, fazendo, se envolvendo, se comprometendo com o reino. É bom que você venha na igreja, é muito bom isso. É maravilhoso, queridos. Mas só que o só vir na igreja não te faz uma pessoa de obediente à palavra. Você pode não ser um grande pregador, ou uma pregadora, mas você pode ser uma intercessora, um intercessor, um evangelista. Deixa Deus te usar, queridos. Desenvolva a tua fé. A direção para a igreja é essa. Vamos fazer o nosso coração pegar fogo por Deus. Aleluia. Muitas vezes deixar um domingo pela manhã para estar na presença de Deus. Muitas vezes deixar um sábado à noite, 2, 3 horas, para poder estar na presença de Deus. Um dia da semana, 1 hora, 2 horas, para estar na presença de Deus, não é demais, queridos. Não é demais, nós temos tempo para tudo. Para que sejamos fortes e corajosos, nós temos que viver essas coisas. Nós precisamos nos reunir para clamar pelo poder de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando aquelas 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar, no livro de Atos capítulo 1, elas estavam pedindo para Deus uma coisa só. Quando eles estavam reunidos lá naquele lugar, irmão Chiruca, eles estavam pedindo uma só coisa. E muitas das vezes está aí que é o nosso erro. Quando viemos orar na igreja, cada um pede a sua. Nós estamos igual o pessoal do barco do Jonas. Cada um começou a clamar ao seu Deus. E agora? Botou a culpa nos mantimentos, nas coisas, nas cargas. Cada um buscando o seu Deus. E nós temos que fazer diferente. A unidade da fé vai fazer com que nós vemos coisas espirituais acontecerem em nosso meio. É fato.
Nós não podemos vir aqui buscar cada um a sua coisa. Nós temos que vir aqui buscar todos a mesma coisa. Está entendendo? E todos, unânimes em oração, começaram a clamar pelo poder de Deus. Senhor, manda o poder. Porque o Senhor disse, o poder vem do alto. E o Senhor, eles estavam lá reunidos. Senhor, manda o poder. Andando de um lado e para o outro naquele cenáculo. Manda o poder, Senhor. O poder. Quem nunca sabia de que maneira vinha, ou que poder era esse que eles nunca tinham experimentado. Mas eles estavam clamando, todos eles, manda o teu poder. E é isso que eu quero deixar no coração da igreja nessa noite, que tem ardido no meu. Precisamos queimar por Cristo. E voltar às primeiras práticas. Oração e jejum. Faça lá do teu jeito na tua casa. Mas, no dia que for convocado, venha. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio.